Qual o valor das Escrituras? Qual o valor que você dá a esse livro aqui? Nessa mensagem vamos abordar algumas ideias, algumas perspectivas sobre a Bíblia que nos ajudam a pensar sobre o valor correto que eu devo dar a ela. Acho que nos ajuda a avaliar que valor na prática da minha vida eu tenho dado a esse livro aqui. Eu quero começar essa mensagem, baseá-la no geral, do que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, veja a leitura a partir do versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero enfatizar, a primeira coisa que Paulo diz aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Significa, então, que a Bíblia, toda ela, tem como fonte o próprio Deus. É a palavra de Deus, de fato, revelada, registrada, escrita para nós. Isso deve nos fazer valorizar bastante esse livro, deve nos fazer reconhecer que ele veio mesmo da parte de Deus. Temos que ter certeza disso. E a partir daí, essa convicção, esse entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus, traz implicações para a nossa vida. Se a pergunta é o valor que nós damos às Escrituras, pense nas implicações quando você entende que as Escrituras são a palavra de Deus. Primeira coisa que eu penso nisso, sobre a busca de sabedoria. Onde você busca? No geral, todo ser humano tem buscado fontes para obter respostas nessa vida. Respostas para as suas dúvidas, para orientação na vida, princípios talvez para guiar a sua vida. Onde você busca? Em homens sábios, nos livros talvez escritos por eles, em pessoas que são referências talvez que você conhece, talvez até em si mesmo. Às vezes a gente confia bastante na nossa sabedoria, nas nossas conclusões, no nosso entendimento, naquilo que eu julgo como certo, errado, que parece bom ou mal, segundo a minha perspectiva. Mas existe um padrão bem definido, uma fonte confiável, a palavra de Deus. Pense que maravilha que Deus revelou a sua vontade para o homem. E Paulo falou aqui que ela é útil para nos corrigir, nos repreender, nos educar, nos preparar para toda boa obra. Deus deixou 66 livros perfeitos, suficientes, escritos para nós. Então vamos valorizar a palavra de Deus, entendendo que ela é a fonte de toda a sabedoria que eu preciso e a fonte verdadeiramente confiável a que eu tenho acesso. A segunda coisa que eu quero pensar nisso, reconhecer a Bíblia como palavra de Deus não é suficiente, não é? Eu posso assumir isso. Talvez eu profiro isso com as minhas palavras, com a minha boca. Eu entendo isso. Mas qual o efeito disso na minha vida? A Bíblia, ela é feita apenas para que eu reconheça que é a palavra de Deus, para que eu mais ou menos valorize em termos teóricos? Não. Eu gosto muito do que Tiago, capítulo 1, fala sobre a nossa relação com a palavra de Deus, de fato. Tiago 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pessoas gostam, às vezes, de ouvir a Bíblia, acham interessante, acham um texto rico, talvez um texto intelectualmente impressionante até. Uma fonte de sabedoria que eu quero ouvir, mas é uma fonte de sabedoria que eu devo praticar. Se eu apenas escuto e não pratico, eu estou apenas enganando a mim mesmo. É interessante uma ilustração que Tiago utiliza a partir do versículo 23 aqui. Veja o que ele fala. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Tente imaginar essa cena. Alguém que chega diante do espelho, observa o seu rosto. Tiago continua, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você chega diante de um espelho,
e você observa, por exemplo, que tem um corte no seu rosto, um ferimento, bem na sua bochecha, por exemplo, você iria dar as costas ao espelho, sair, esquecer do que você viu, sem tratar da ferida? O espelho te revelou algo que você não estava percebendo? Agora, a palavra de Deus faz a mesma coisa. A gente se achega à Bíblia e ela mostra como deve ser a nossa vida. Coisas que eu tenho feito errado. Coisas corretas que eu deveria fazer e não estou fazendo. Não tem sentido eu ver essas coisas como alguém que observa o ferimento em seu rosto diante do espelho e dar as costas e não praticar isso. Devemos praticar o que a Bíblia nos expõe, o que a Bíblia nos mostra. O versículo 25, terminando esse texto de Tiago 1, nos diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É aquele que atenta, que considera, que lê com atenção, que reconhece que é a palavra de Deus, mas que persevera em praticá-la. Esse é aquele que será abençoado de fato pelas palavras de sabedoria desse livro. O último pensamento que eu quero deixar aqui conosco, nessa mensagem, sobre o valor das Escrituras, é algo que Jesus falou em João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48 é bem interessante porque Jesus nos fala sobre sua palavra como um padrão de julgamento para nós. João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. A Bíblia é a palavra de Deus. Palavras de Jesus registradas nesse livro aqui. Imagina chegar diante de Deus um dia no julgamento e tentar justificar as nossas ações baseado no que eu achei que era certo e errado, no que me pareceu bom. Não será esse o padrão? Será a palavra de Deus? Devemos então conhecê-la? Devemos praticá-la? Porque seremos julgados por ela? Se rejeitarmos o que essa palavra diz, seremos rejeitados também.